Olá, Pai do Senhor, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui no meu canal. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente, a tua casa, a tua família. Nós estamos aqui para trazer mais um tema da palavra de Deus para o nosso coração. E o tema hoje é promessa, aliança e unção. E o texto base para a nossa meditação é o livro de 1 Crônicas, e o capítulo é o 11, o versículo é do 1 ao versículo 3, que diz assim: Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos parentes de sangue. Antes, quando Saul ainda era rei, eras tu quem conduzias Israel na guerra, e o Senhor teu Deus também te disse: Tu cuidarás do meu povo Israel. Sim, serás príncipe sobre o meu povo Israel. Assim, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. Davi fez uma aliança com eles em Hebrom diante do Senhor. Eles ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Samuel. Glórias a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, em poucos minutos eu quero aqui trazer uma pequena reflexão da parte de Deus para o vosso coração. Aproveita para se inscrever no meu canal, curtir e comentar este vídeo, essa mensagem. E fique à vontade para compartilhar, porque eu tenho algo da parte de Deus para entregar ao vosso coração através dessa palavra. O texto a qual nós lemos nos traz um tema muito importante: promessa, aliança e unção, né? Nós vamos entender, à luz da Bíblia Sagrada, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Assim como aconteceu na vida de Davi. A gente sabe que Davi, ele era um jovem do campo. Ele era um jovem que, na mente dele, não tinha perspectiva nenhuma de se tornar o que ele se tornou na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia nos relata. Ele era um jovem, um moço, a qual ele era pastor, e nós sabemos da história, pastor de ovelhas. E a Bíblia, ela nos diz que um dia Samuel foi lá e ungiu a Davi como rei. Profeticamente, a promessa veio sobre a vida de Davi através do óleo da unção. E é interessante que a partir daquele dia, o primeiro desafio de Davi era lutar contra Golias. E nós sabemos que ele lutou contra Golias, venceu Golias, e a partir daquele grande dia, a história da vida de Davi começou a mudar. A história de Davi já não foi mais a mesma. E nós entendemos que ao percurso da caminhada de Davi, um homem chamado Saul, ele passou a ter inveja de Davi, porque ele era aclamado, e onde ele ia, ele era aclamado, ao ponto das mulheres cantar: eis que Saul matou 10.000, e eis que Davi matou 10 milhares. Olha só, então isso causou inveja de Davi, em Saul. Isso causou inveja, um espírito de ódio na vida de Saul, ao ponto dele levantar grande perseguição na vida de Davi. Eu quero aqui abrir um parêntese, meus irmãos, e dizer para você, para todos nós, para nós que vivenciamos, que temos promessas na vida, na nossa vida. Nós que temos promessas, queridos irmãos. Deus, Ele promete na nossa vida. Só que a gente, na nossa mente, a gente já nos enxergamos lá na frente vivendo essas promessas. Só que a gente esquece que no percurso existem lutas e dificuldades, existem tribulações que muitas vezes acabam nos ofuscando, acabam muitas vezes fazendo com que a gente pare no meio do percurso, no meio da jornada. Quantas pessoas que você conhece que começaram e essas pessoas têm parado no meio do caminho e têm promessas grandes. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nem por isso ele deixou de passar por dificuldades e problemas. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele era um verdadeiro adorador do Senhor, ele era um homem que fazia a vontade de Deus, mas ele tinha os seus momentos humanos, o seu momento a qual ele veio até pecar, até desagradar o coração de Deus, mas nem por isso Deus, ele deixou de lado a promessa. Não. Deus continuou com a promessa na vida de Davi, ao ponto de que Davi, quando se arrependia, Deus, ele agraciava Davi também com seu espírito. Porém, Davi não deixou de colher
tudo aquilo que ele plantara. Mas olha só que coisa interessante, meus irmãos. Chegou um momento, uma fase da vida de Davi, que ele cresceu tanto diante de Deus e diante dos homens, que ele chegou ao ponto de mudar-se, ele chegou ao ponto de fugir da perseguição de Saul. Mas é interessante, meus queridos irmãos, que aqui que eu quero chegar. Chega um determinado da vida de Davi, que ele chega na cidade de Hebrom, e ele vai conquistando território, ele vai conquistando terras, e em Hebrom ele estava agora reinando. Mas a promessa de Deus a Davi não era apenas em Hebrom. Davi se instala e habita em Hebrom. O texto onde nós lemos no capítulo 11 do 1 Crônicas nos relata isso, que ele estava em Hebrom. E Hebrom, queridos irmãos, eu quero aqui abrir um parêntese e dizer o significado de Hebrom: aliança. Hebrom significa aliança. Olha só que coisa interessante. Ele estava em Hebrom. E a Bíblia nos diz, a história nos conta que ele reinou cerca de 7 anos. 7 anos ali naquela cidade. Mas é interessante que quando Saul veio morrer naquele período, a Bíblia nos diz que Deus levanta anciãos de Israel e vão até a cidade de Hebrom, aonde Davi estava residindo, aonde Davi morava. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Eu imagino, querido irmão, que quando Davi, melhor dizendo, ele estava no meio das guerras, das pelejas, das batalhas, ele vinha em momentos na vida dele, eu imagino como um homem aqui, eu imagino como na mente de pregador, eu imagino que tinha momentos em que ele pensava em parar, teve um momento em que ele pensava em desistir, teve um momento em que ele pensava em até abandonar. Quantos de nós no meio do percurso, no meio da caminhada, no meio da jornada, já não pensamos em parar, já não pensamos em desistir, já não pensamos em abandonar tudo, abandonar a chamada, abandonar o ministério, abandonar a família, abandonar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, por causa das perseguições e das lutas e das dificuldades que são muitas. Mas nós estamos aqui, mas você está aí assistindo esse vídeo agora, é com você mesmo que Deus está falando. Deus está falando conosco nesse momento. Você tem promessa de Deus. Mas Davi, ele era um adorador também. Ele tocava sua harpa em momentos de adoração com Deus. Mas eu imagino Davi em momentos assim a sós, ele falando com Deus: e Deus, por que tanta perseguição? Por que tanta luta? Eu não pedi para ser isso. Eu não pedi para ser rei. Eu não pedi para estar onde eu estou. Mas o Senhor era com Davi, querido irmão. Quantas vezes você já não pensou isso? Quantas vezes você já não pensou em parar? Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Não para não. Não para não. Porque a promessa de Deus na tua vida, ela é grande. Deus tinha promessa na vida de Davi. Só que muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes a gente esquece daquilo que Deus tem para a nossa vida por causa das lutas. E Deus não quer que nós esqueçamos, mas ainda que nós venhamos a esquecer, ainda que nós venhamos a retroceder, a pensar em parar, a pensar em desistir, Deus é fiel e justo para nos lembrar da promessa. Por que eu estou falando isso? Porque os anciãos se levantaram, diz o texto, que vieram os anciãos de Israel até Davi, e eles falaram a seguinte frase: Davi, nós somos irmãos de sangue, parentes de sangue, e quando Saul ainda era rei, eras tu quem conduzias Israel na guerra. Aleluia! Eles lembraram Davi, dizendo assim: era tu quem conduzias Israel na guerra, era tu quem estava na frente. E ainda assim, quando ele estava vivo, Deus disse naqueles dias para ti que ele te levantaria como príncipe do seu povo, como rei de Israel. E nós viemos te dizer aqui por intermédio que a promessa dada por intermédio de Samuel é que você será rei. Olha só, querido irmão, Deus está falando conosco, Ele está lembrando nós da promessa, Ele está lembrando você da promessa.
Não pare não. Primeiro ponto, Deus está renovando promessas na tua vida. Promessas extraordinárias. Te levanta de onde tu tá. Não é hora de parar, meu querido. Não é hora de você retroceder. Não é hora de você desistir. Não largue a sua harpa, não largue a sua cruz. Não largue o teu ministério, não deixe de pregar. Não largue o teu casamento, não largue a tua família. Deus, Ele tem promessas e Ele está renovando nessa oportunidade através dessa palavra. Ele está dizendo: eu renovo as promessas na tua vida. Primeiro ponto é promessa renovada. Você pensou que ia parar com tudo. Talvez você pensou que já era o fim. Deus está te levantando agora. Mesmo no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, Deus está dizendo: eu estou te levantando para mostrar que eu sou na tua vida. Aleluia. Glórias ao Senhor. O segundo ponto, Davi ouviu tudo aquilo que eles falaram. Eu imagino Davi se alegrando. Eu imagino Davi se levantando. E a Bíblia nos diz que Davi fez uma aliança com eles. Porque promessa, para ser vivenciada, não adianta estar de qualquer jeito na presença de Deus. Promessa, para ser vivenciada, não adianta vivendo cocheando entre dois pensamentos. Não, não, não. A Bíblia diz que Davi fez uma aliança com os anciãos de Israel. Ele fez uma aliança e os anciãos de Israel representam Deus. Estão representando Deus ali. Porque eles vieram trazer um recado, um renovo de promessa na vida de Davi. Está na hora de você fazer aliança. Está na hora de nós fazermos aliança com o Senhor. Deus, Ele está lembrando você das promessas, mas a aliança precisa ser feita diante de Deus. Talvez essa pessoa que vai ouvir esse vídeo esteja desviada, esteja afastada. Era um grande pregador, era um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, e por algumas circunstâncias da sua vida, talvez você quebrou a aliança, mas eu quero te dizer que alianças estão sendo refeitas, emendadas, alianças que foram rompidas. Deus está, através dessa palavra, fazendo aliança com você, porque a promessa já está sendo renovada, a aliança está sendo renovada. Está na hora de você se levantar. Hebron, aleluia, não é apenas em Hebron que Deus tem promessa na tua vida. Aleluia, glórias ao Senhor. Lembra do tema? Promessa, aliança. Terceiro ponto para nós encerrar. Olha só que coisa interessante. A Bíblia diz que quando Davi fez a aliança com eles, olha só que coisa bela, quando ele fez aliança com os anciãos, os próprios anciãos ungiram a Davi. Porque promessa renovada já é bom, aliança renovada já é ótimo, mas precisa de unção. Deus quer te usar, Deus quer te levantar, Deus quer restaurar a tua vida, a tua família, teu ministério, a tua casa, mas também Ele quer derramar unção na tua vida. Ele quer te ungir. O Espírito Santo do Senhor quer se apoderar de ti, quer te renovar, quer te restaurar. O Espírito Santo quer te usar como outrora. Eis que a glória da segunda casa será maior que a da primeira na tua vida. Promessa sendo renovada, aliança sendo renovada e unção sendo derramada na tua vida. Recebe autoridade, recebe unção de Deus aí onde você está agora. Recebe renovo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus onde você está agora. Seja renovado por Deus onde você está agora. Receba as línguas estranhas de volta. Receba os dons do Espírito Santo na tua vida. A unção de Deus, o óleo da unção desceu sobre a cabeça de Davi. Para que desceu o óleo da unção? Porque em Hebron, querido irmão, não era o ponto final para Davi. A promessa não é a metade para a tua vida. A bênção não é pela metade. Quando Deus manda, Ele manda completo. O foco de Deus para Davi era todo o Israel. Todo o Israel. Deus tem a bênção completa para todos aqueles que assim estiverem com a aliança feita. Porque Deus está ungindo você agora. O Espírito Santo está descendo sobre a tua vida. O óleo da unção desceu sobre a cabeça de Davi. E o primeiro passo que ele deu
A primeira coisa que veio na mente dele: eu vou conquistar a cidade de Jebus, que é a atual Jerusalém. A cidade de Jebus habitavam os jebuseus. Os jebuseus eram homens valentes. Os jebuseus eram homens que eram invictos. Era um povo que ninguém havia vencido eles. Todos os povos eles haviam destruído. Os povos que tentaram se levantar contra os jebuseus. Apesar da cidade ficar num lugar alto, num monte, toda vez que tentavam subir, caíam. Era uma fortaleza, eram abatidos, mas os jebuseus ficavam invictos. Mas Davi, a Bíblia diz que quando Davi foi ungido, ele se levantou e disse: eu vou até Jebus e eu vou vencer os jebuseus. Eu vou conquistar os jebuseus. Eu vou conquistar a cidade de Jebus. Eu vou conquistar aquela cidade e eu vou tomar posse daquela cidade. Olha só que coisa interessante. Jebus representa Satanás, representa o diabo. Por que representa o diabo, querido? Porque quando eles ficaram sabendo que Davi ia até a cidade deles, eles mandaram um recado para Davi dizendo: não adianta, tu não vai conseguir, tu não vai subir até nós. Eis que tu não vai conseguir conquistar aqui. Eles mandaram um recado para Davi, porque tem recado que vem do inferno para tentar te abater. Tem recado que vem do inferno para tentar te destruir. O diabo faz reunião para tentar acabar com o teu ministério, com a tua casa, com a tua família. Não ouça a voz do diabo. Você é um vitorioso na presença de Deus. Porque sabe por quê? Porque Deus ele já te renovou a promessa através desse vídeo. Deus ele já está fazendo aliança. A aliança está sendo renovada agora contigo. E outra coisa, ele já está te ungindo. O Espírito Santo está descendo sobre a tua vida agora. Porque quando eles ficaram sabendo que Davi ia subir até lá, eles mandaram o recado. Tem recado que vem para te destruir, te parar, te desanimar. Tem palavra que vem do inferno para tentar te abater. Mesmo assim ele não deu ouvido, ele foi. Porque eles eles sabiam. E já tinham destruído outras nações. Mas quando se falamos de Hebron, é diferente, querido irmão. Porque Hebron significa lugar de aliança. Davi estava em aliança. Davi estava em aliança com Deus. E quem está em aliança com Deus, o diabo não destrói. Quem está em aliança com Deus e está na presença de Deus, Deus peleja por ele, Deus peleja por ela, Deus peleja por você. Deus está contigo. Os jebuseus talvez disseram que Davi ia ser um derrotado, ser um destruído. Talvez o recado do inferno está assolando a tua casa, a tua família. Você que está assistindo esse vídeo, talvez a voz do diabo já veio dizer: não ora mais pelo teu marido, não ora mais pelo teu filho, não ora mais pela tua filha. Talvez a voz do diabo veio assim, dizendo assim: sai da igreja, te desvia, abandona. Mas Deus ele está dizendo: os jebuseus vai ter que cair por terra na tua vida. Por quê? Porque promessa, aliança e unção, esses três itens estão sendo derramados sobre a tua vida. Deus está renovando. Davi subiu até os jebuseus e a Bíblia diz que ele venceu os jebuseus. Ele conquistou a cidade de Jebus, e aonde é hoje a cidade de Davi, a atual Jerusalém. Até hoje, porque a promessa não era apenas em Hebron. Em Hebron era lugar de fazer aliança, mas a promessa completa era todo o Israel. Promessa, aliança e unção. Esses três itens principais precisam estar em comum acordo na vida de um crente, na vida de um homem, de uma mulher de Deus, para que nós possamos conquistar os territórios a qual Deus já preparou para nós. Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha abençoar a tua casa, que Deus venha abençoar a tua família, que Deus venha abençoar o teu ministério. Deus venha abençoar você que assistiu esse vídeo, você que está desviado, afastado. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. A promessa está de pé, a aliança está sendo renovada e a unção de Deus está descendo sobre a tua vida. Aproveita, meu querido irmão, para curtir, se inscrever, compartilhar. Tem sempre alguém, escute, tem sempre alguém necessitando ouvir uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Amém?
para a nossa vida. Deus venha abençoar você. Desde já eu quero agradecer. Fique na paz do Senhor. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.